Olá! Hoje vamos conversar sobre um tema bem interessante, inspirado numa newsletter que gosto muito, a Agilidade Executiva do Moisés Falcão. O artigo que pegamos para base é o Backlog Cheio, Produto Vazio. Já começa forte, né? Começa assim. O Moisés Falcão, ele gosta de provocar, no bom sentido. Ele questiona se a agilidade do jeito que muita gente pratica não acaba virando uma fábrica de ilusões. Exato, uma provocação para fazer a gente pensar. Pois é. E é importante dizer, o Moisés Falcão não é contra o ágil, muito pelo contrário. Ele valoriza a essência. Ciclos curtos, aprender rápido, focar no usuário, se adaptar. O problema que ele aponta é quando vira só ah, performance teatral, sabe? Rituais feitos por fazer, sem conexão com o valor real. E o texto dele foca muito no backlog, né? Ele diz que a simples existência do backlog já cria quase uma obrigação de encher ele. Mas encher com o quê, exatamente? É aí que mora o perigo, parece. Ideias soltas, pedidos, desejos. Exatamente. Esse é o ponto central que o Moisés Falcão levanta. O risco é tratar o backlog como um depósito qualquer, sem avaliar de verdade o valor daquilo para o usuário ou se está alinhado com o produto. Aí ele acumula coisas sem propósito claro. Para ilustrar isso, o Moisés Falcão usa uma metáfora ótima, a da cadeira no meio do quarto. Ele descreve dois cenários, né? No primeiro, com disciplina, a cadeira tá lá, limpinha, vazia, pronta para ser usada, funcional. Isso. Mas no segundo cenário, por falta de maturidade, talvez, a cadeira vira um monte de entulho. Roupa jogada, papel, coisa perdida. Ela perde totalmente a função, vira só um depósito de distração. E a conexão com o backlog é direta. Sem disciplina, sem clareza de propósito, o backlog vira exatamente essa cadeira entulhada. Em vez de ajudar a priorizar e focar, ele vira um ruído, uma distração, atrapalha a agilidade de verdade. Acho que esse é um insight bem chave que o Moisés Falcão traz. Backlog sem disciplina é obstáculo. É uma armadilha fácil de cair, essa do backlog virar depósito. Na visão do Moisés Falcão, por que isso acontece tanto? Qual a raiz do problema? Então, ele menciona o entusiasmo inicial com o ágil, que é bom, claro, mas precisa vir com responsabilidade junto. E aí ele faz outra analogia boa, a da construção de uma casa. Ninguém entrega uma obra, algo complexo, para alguém que acabou de começar sem nenhuma supervisão experiente, né? Faz sentido. E ele pergunta, por que então às vezes a gente entrega a evolução de um produto importante para um líder ágil, tipo um Scrum Master, que talvez seja novo na função, sem ter tido tempo de entender a fundo os princípios, o negócio, a dinâmica da equipe? Entendi. Então, para o Moisés Falcão, o entusiasmo é bom, mas sem direção, vira só desperdício. A empolgação precisa de um norte, de experiência. É outro ponto importante. Exatamente. Por isso a solução que o Moisés Falcão aponta é buscar a orientação de quem já tem mais bagagem. Pode ser um consultor, alguém contratado para isso, ou mesmo um líder interno mais experiente. Alguém que consiga conectar os rituais do ágil com o resultado de verdade, sabe? Faturamento, gente usando o produto, satisfação. Não só métrica de processo. O que nos leva de volta àquele alerta inicial do Moisés Falcão sobre a fábrica de ilusões, né? E a metáfora da cadeira. Quer dizer, para não cair nessa ilusão, é preciso tratar o backlog com respeito, para ele servir ao propósito dele. Isso. E o que seria respeitar o backlog segundo Moisés Falcão? Bom, passa por ter processos de discovery bem feitos. Investigar, validar a ideia antes de sair construindo. Passa também por ter coragem de dizer não para coisas que não agregam valor de verdade. E priorizar usando dados, conhecimento do negócio, não só a opinião ou quem grita mais alto. Ou seja, a agilidade de verdade, na visão do Moisés Falcão, não é só sobre ser rápido, é sobre fazer a coisa certa, o que realmente importa. E isso exige maturidade. Resumindo então o que a gente conversou, baseado no Moisés Falcão, a agilidade pode sim virar uma ilusão se o backlog for só um depósito bagunçado.
Maturidade e liderança experiente são chave para ele ser estratégico. Pois é, e fica a reflexão que Moisés Falcão propõe, né? Adaptando um pouco para quem nos ouve. A cadeira do backlog aí na sua empresa, ela está pronta para uso, ajudando a construir o produto certo? Ou está só acumulando tarefas sem direção clara? Boa pergunta. E pensando um pouco mais além, que outras cadeiras, talvez, processos, reuniões, até iniciativas inteiras, podem estar por aí na organização só acumulando distrações, perdendo a função essencial e tirando o foco do que realmente importa? Fica a reflexão.